Bom, pessoal, então nós vamos fazer o primeiro exercício do método dos deslocamentos aplicados à viga. E a viga que a gente vai estar analisando, então, ela tem no seu ponto A um engaste, no ponto B um apoio simples e no ponto C ela é livre. Ela está sujeita unicamente a uma carga distribuída, sendo que essa carga distribuída ela vem até metade do vão AB. A gente sabe, então, que o módulo de elasticidade do material do qual é feita essa viga vale 3 vezes 10 na 7 kN por metro quadrado. Isso corresponde a um módulo de elasticidade do concreto. Em relação à seção transversal da viga, o momento de inércia vale 1,067 vezes 10 na menos 3 metros na quarta. As unidades aqui, elas já estão de acordo, certo? Eu não preciso me preocupar com nenhuma adequação de unidade. Então, vamos para a primeira etapa do método, que é a determinação do grau de indeterminação cinemática. Ok, então vamos nos concentrar na estrutura. A carga aqui não é importante nessa análise. A gente tem marcados 3 pontos importantes, A, B e C. O que eu devo analisar? Ou então, quais pontos que de fato eu devo analisar? A, B e C ou qual deles? Bom, eu devo analisar o nó interno, o vínculo interno. Então, em A e C, a gente tem vínculos externos. Na verdade, em A tem um vínculo e no ponto C não tem nenhum vínculo, é uma extremidade livre. Então, a gente vai se concentrar nos pontos em que tem vínculo interno. Vínculo interno é no ponto B. Então, em relação ao ponto B, tá? Que é um vínculo interno. Sendo essa estrutura plana, eu devo me perguntar 3 coisas que vou sempre me perguntar. Qual é o valor do deslocamento vertical nesse ponto? Eu sei o valor? Bom, ou ele é 0 ou eu não vou saber. No caso, esse vínculo ele é de primeira ordem, ele vai ter uma reação aqui, necessariamente. Se existe essa reação vertical, significa que o deslocamento vertical é igual a 0, porque existe a reação vertical em B. Ok, agora o deslocamento horizontal. Eu conheço ele ou não? A princípio, o que a gente pode entender é que aqui tem um apoio simples, que quer dizer que não existe reação horizontal. Logo, eu poderia pensar que o deslocamento horizontal é um valor desconhecido e muito possivelmente, então, vai ser um valor diferente de 0. Entretanto, o que acontece? Existe uma simplificação que é válida, que diz que as barras são inextensíveis. Se a barra é inextensível, quer dizer que o ponto B, o ponto A e o ponto C, em termos de deslocamento horizontal, eles não vão ficar na mesma posição, certo? Se eu imaginar deformada aqui, eu teria alguma coisa assim, talvez. Alguma coisa assim. Ou seja, o ponto B, ele vai rotacionar algum valor. Ele não tem deslocamento vertical, como a gente já tinha visto, e também não vai ter deslocamento horizontal. Bom, o terceiro movimento possível é a rotação.
como eu já comentei, a rotação vai existir. É um valor diferente de zero, que é a incógnita. Vou chamar de deslocabilidade 1. Por que 1? Porque é a primeira que eu identifiquei. As outras têm valor nulo. Então, pessoal, vou chamar simplificadamente de D1. Ok. O que eu devo fazer em seguida? Já vamos passar para a etapa 2. Então, a etapa 2 é a criação do sistema auxiliar da estrutura auxiliar, que é o sistema hipergeométrico. Que eu posso chamar, né, de SH. Vou resumir. O que eu devo fazer para criar esse sistema hipergeométrico? Então, eu vou representar a estrutura que eu tenho, não preciso me preocupar com as cargas nesse momento. Então, a estrutura real é alguma coisa assim, né? Reproduzir o que tá aqui, sem a carga. Entretanto, eu devo fazer com que essa deslocabilidade fique nula. Então, essa deslocabilidade é uma rotação, então eu devo acrescentar algo que impeça a rotação. Então, isto aqui impede a rotação, para que em todos os meus cálculos eu já conheça o valor D1 e ele seja zero. Claro que isso, na verdade, não acontece. A gente vai buscar descobrir o valor do D1. Mas para a gente conseguir trabalhar dentro desse método, a gente faz com que essa rotação que eu não conheço ou qualquer movimento que eu não conheço se torne nulo. Com isso, vai surgir uma reação de que tipo? De momento, certo? Quando eu restringo rotação, a gente tem uma reação de momento, ok? Então tá, vamos para a etapa 3. Criar ou identificar os casos de análise necessário. Importante. Eu não vou mais utilizar a estrutura verdadeira, eu sempre vou utilizar o sistema hipergeométrico. Então, quantos casos eu vou criar? Sempre existe o caso zero. Além do caso zero, eu vou criar os casos relativos às deslocabilidades. Se eu tenho só uma deslocabilidade, que é D1, eu vou precisar criar apenas o caso 1, além do caso 0. Tá. O que é o caso 0? Vou copiar essa estrutura aqui, que é a minha estrutura auxiliar, que é a única estrutura para os cálculos. Observem, então, que eu estou incorporando aqui aquela caixinha que representa o impedimento das rotações. Eu coloquei ela aqui nos dois, já para representar os dois casos. Ok, então, tenho aqui a identificação dos dois casos com a estrutura auxiliar, que é o sistema hipergeométrico. O caso zero, o que vai ser? Vai ser o sistema hipergeométrico mais cargas externas. Quais são as cargas externas? As cargas externas são, na verdade, é uma única carga distribuída que vai ocupar toda essa região. E qual o valor que eu vou colocar? O valor verdadeiro dessa carga externa. 2,5 kN por metro.
Ok, o que eu devo calcular aqui? O que eu vou calcular é a reação de momento que vai surgir aqui. Como que eu devo chamar ela? Bom, o nome, na verdade, é indiferente. Entretanto, seguindo o que eu já apresentei para vocês, eu vou chamar aqui de beta 1, 0. Por quê? O número 1 está relacionado com a deslocabilidade. Então, observem, eu só tenho deslocabilidade 1, então eu sempre vou começar por 1. E o segundo número é em relação ao caso. Aqui é o caso 0. Ok? Então, essa é a análise do caso 0. Como que é a análise do caso 1? O caso 1 não vai ter essa carga externa, ele vai ter o D1 igual a 1. 1 o quê? Como é rotação, é 1 radiano. Então, eu vou imaginar que este vínculo vai estar rotacionando 1 radiano. Se isso aqui é a posição 0 dele, 1 radiano seria alguma coisa assim. Eu vou girar para o sentido anti-horário e eu teria esse retângulo giradinho assim. Tá? Fica meio estranho o desenho, mas é mais ou menos essa representação. O que eu vou calcular nessa situação? A mesma coisa, gente. Calcular a reação de momento. Só que essa reação de momento vai ter um valor diferente do anterior, porque as condições de carregamento são bem diferentes, certo? Então, o nome aqui é K1. De novo, a letra é indiferente, é só para que a gente consiga se comunicar mais fácil. Então, esse primeiro 1 é relacionado com o D1. E o segundo 1 é porque agora a gente está calculando no caso 1. Então, na verdade, a gente sabe que o D1 não vale 1 e que ele também não vale 0. A gente vai considerar que tudo que a gente tem no caso 1, na verdade, é proporcional ao valor de D1 verdadeiro. Isso vai impactar na equação que representa isso. Então, o beta 1, 0, que não multiplica por nada, mais o K1, que tem que ser multiplicado pelo D1, é igual ao quê? É igual ao que se tem na estrutura verdadeira. Isto aqui está falando do quê? Da reação de momento no ponto B. Certo? A reação de momento no ponto B na estrutura real é 0. Então, tudo que a gente está calculando é para representar a condição real. Então, a combinação dessas situações, desses casos, tem que necessariamente totalizar 0. Bom, pessoal, então nós podemos ir para a quarta etapa do cálculo, que é analisar o caso 0. O que realmente nos interessa nessa análise do caso 0? Calcular a reação de momento no ponto B. O ponto B é aquele vínculo que a gente alterou, a gente adicionou uma restrição em relação à rotação, certo? E ficou assim representado, mas de fato o ponto B se trata ou representa um engaste. Bom,
como que a gente vai fazer para analisar aquela estrutura que se tornou ainda mais hiperestática, porque a gente adicionou mais restrições? O que a gente vai fazer é dividir a estrutura naquele ponto, certo? Que a gente adicionou o engaste, ou que a gente transformou em engaste. Então, aqui eu desenhei o trecho AB e aqui o trecho BC. O que é essa reação de momento? Bom, a representação em termos de letras ficou beta 1, 0. Mas o que seria, matematicamente falando, a parcela da reação de momento que eu encontrar aqui, somada com a parcela de momento que eu encontrar aqui. Verifiquem que eu vou adicionar uma a outra, porque, na verdade, isso aqui está unido. Então, o que a gente tem aqui é uma parcela de AB e uma parcela de BC. Mas, na verdade, o total é a soma das duas. Então, eu vou partir para o cálculo do primeiro trecho da estrutura, que é o trecho AB. Para isso, pessoal, nós vamos utilizar essa tabela aqui. Na parte de cima da tabela, eu tenho que identificar a estrutura AB. Bom, já se pode ver que essa primeira, porque aqui nenhum desses dois extremos é apoio, certo? Então, eu vou estar trabalhando nessa coluna aqui. Qual é o tipo de carga? Bom, é uma carga distribuída uniforme, então só pode ser ou a primeira opção ou a segunda opção. Na primeira opção, essa carga distribuída uniforme está distribuída ao longo de todo o comprimento L, todo o comprimento AB. Mas, na verdade, aqui a gente não tem a carga em tudo, então vai se aplicar esta formulação aqui. O que seria A minúsculo, B minúsculo, L, Q, C? Na verdade, a gente interpreta o desenho mesmo, tá? Então, vamos ver como é que fica bom pra gente visualizar aqui. Vou fazer assim. Aqui. A distância do ponto A até metade da carga. Ok? Distância do ponto A até metade da carga. Até o início da carga é 2. Metade da carga é mais 1, então 3. L é todo o comprimento, 4 metros. B é da metade da carga até o ponto B, então é o que sobrou aqui, 1 metro. C é o comprimento da carga, então 2 metros. E Q é o valor da carga distribuída, então 2,5. Eu não devo achar a carga total. O valor que eu coloco é da carga distribuída. Bom, então, o momento no ponto A é dado por esta formulação e o momento em B é dado por esta aqui. Pessoal, é bem importante vocês verificarem que todos os casos só tem letras A e B. Então, não necessariamente o A se refere ao A e o B se refere ao B. Mas, no caso que a gente está vendo aqui, sim, o A realmente é o A e o B é o B, tá? Então, o que a gente realmente precisa é calcular esta parcela aqui. Tenho que cuidar sempre para não esquecer nenhum sinal, tá? Lembrando que o sinal do momento negativo quer dizer que ele é horário, porque aqui tá me dizendo que anti-horário é positivo. Então, negativo é horário. Então, eu copiei esta formulação aqui, certo? E já fui substituindo todos os valores pelas letras que estavam aqui indicadas. E com isso, eu tenho toda essa formulação aqui. O que me levou ao valor de menos 2,29 kN vezes metro. Bom, este valor eu realmente preciso porque eu vou somar com o momento lá do outro pedaço da estrutura. Mas é interessante também calcular o MA, certo? Então, eu
substituir, já que já tem o valor final, eu sugiro que vocês façam o cálculo, tá? Com a formulação de MA. Tem que ter bastante atenção, porque apesar dela ser muito parecida, tem alguns parâmetros que mudam e o sinal também fica positivo, certo? Então, agora a gente vai calcular o momento em B para o outro lado da estrutura, para o trecho BC. Pessoal, se vocês forem olhar a tabela, vocês vão reparar que só tem a opção de estrutura com 2 engastes, um engaste e um apoio e um engaste. Ou seja, aqui a gente tem um engaste e uma extremidade livre. Isso não está aqui representado na tabela. O que a gente faz? Bom, pessoal, a gente só está usando essa tabela porque ela nos dá formulações prontas para estruturas hiperestáticas. Se vocês olharem o trecho BC, na verdade é uma estrutura isostática, esse pedacinho é isostático. Por quê? Porque aqui no vínculo B eu vou ter 3 reações, certo? Eu não sei exatamente o sentido dessas reações, mas eu tô aqui representando essas reações. E uma reação horizontal em B, no caso 0. Então, eu posso calcular isso pelas equações de equilíbrio. Então, bom, se eu fizer o somatório de momentos no ponto B igual a 0, eu consigo descobrir qual é essa reação aqui, tá? Então, somatório no ponto B, o que eu vou ter? O próprio MBC0, porque como ele é momento, eu não preciso de nenhuma distância para representar momento, ele já é, não preciso multiplicar por nada. As outras duas cargas não geram momento em B porque elas estão sobre B e elas são força. E por fim, a gente tem essa carga de 2,5 kN por metro, que teria uma equivalente aqui no meio, certo? Essa distância aqui é 1 metro, já que todo o comprimento são 2 metros. Então, a força em si é 2,5 kN por metro vezes 2 metros. Bom, isso é a força. A distância para analisar o momento é a distância de 1 metro. E o sinal, regra da mão direita, força, distância. Força, distância, negativo. São só essas duas componentes na análise do momento, então eu vou igualar isso aqui a 0. E com isso, pessoal, que é a distância, e com isso a gente já tem o valor do momento no ponto B deste trecho aqui, que vai ser igual a mais 5 kN vezes metro. Devo ou não devo calcular o momento no ponto C? Pessoal, eu nem preciso calcular a reação de momento no ponto C, não existe. É uma extremidade livre, não tem nenhuma reação aqui, tanto é que eu não representei, né? Em relação à reação horizontal, eu já consigo ver de cara que a reação horizontal vai ser 0. E a reação vertical eu também posso calcular. Entretanto, neste exemplo, eu vou me ater ao cálculo dos momentos, até porque na tabela que a gente adotou aqui, para o caso de carga que a gente está avaliando, só tem dados de momento. Então, se eu calcular de reação de força, eu precisaria que também tenha, não tenho para este caso. Se vocês observarem, todos os demais vão ter dados de reação vertical e de momento também, tá? Então, é porque é um caso específico que não foi dado. Entretanto, eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer quando a gente não tiver todos esses dados disponíveis, tá? Então, agora, para finalizar, a gente pode indicar aqui o valor do beta 10, que vai ser este momento aqui com este momento aqui.
certo? Então, o beta 1, 0 vai ser igual a mais 2,71. Observem a importância de considerar o sinal, porque se eu chegar neste valor errado, por mais que eu faça tudo certo, o resultado final não vai estar correto, porque este parâmetro influencia diretamente aqui. Quinto passo, analisar caso 1. E o que a gente vai analisar? Na verdade, a gente vai calcular exatamente a mesma coisa que antes, a reação de momento em B. Vai seguir passos muito parecidos, entretanto, a condição de carregamento que se tem aqui é diferente. Então, de novo, a gente vai dividir a estrutura em duas partes. Então, o momento está representado por K1 e, na verdade, em B eu vou ter o momento do pedaço BA, do caso 1, e o momento do pedaço BC, do caso 1, tá? De novo, eu vou desenhar as duas partes da estrutura. O que temos em termos de carregamento aqui? Não é um carregamento em termos de força, e sim um carregamento em termos de deslocamento. O ponto B, o engaste em B, ele vai estar rotacionando. Então, se isso aqui é o eixo normal dele, ele vai sofrer uma rotação equivalente a 1 radiano. D1 igual a 1 radiano. Observem que eu botei no sentido anti-horário, que segundo o material que a gente está usando como base, é de fato o sentido positivo, a fim de eliminar qualquer sinal, tá? Qualquer coisa que eu tenha que lembrar depois de corrigir. O número 1 é um número neutro, né, na nossa análise, por isso que a gente escolhe 1 e por isso positivo, tá? Bom, aqui ficou representado então os carregamentos. Pessoal, agora nós vamos utilizar a outra parte aqui, a outra parte da tabela, tá? Esta parte composta por 3 retângulos, 3 casos, tá? O que a gente tem? A gente tem duas partes. Eu vou primeiro analisar a parte AB e depois a parte BC. Então, nos concentrando aqui. Bom, o engaste A está fixo e o engaste B está rotacionando. Então, eu tenho 2 engastes. Sendo assim, eu estaria avaliando uma dessas duas condições aqui. Não é essas aqui de baixo, porque aqui tem apoio, tá? Então, dentre essas duas, qual das duas representa o que está acontecendo aqui? É a primeira, porque na primeira tem um engaste girando. Esse engaste aqui, se vocês virem, a linha normal dele tá aqui, ele se deslocou para cima, tá vendo aqui, ó, um deslocamento. Enquanto que aqui foi uma rotação, e o que a gente está avaliando é realmente a condição de rotação. Então, esta é a figura. Mas, professora, olha só, o que está rotacionando é o B, e aqui parece que é o A. Então, antes eu falei para vocês que, de fato, a gente tem formulações genéricas e tem que adaptar a condição, né? Que nem sempre o primeiro vai ser realmente o ponto que a gente está analisando. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de rotacionar o meu desenho de referência para que ele fique igual ao desenho que eu estou analisando de fato. Então, o elemento rotacionado, eu quero que vá parar para o lado direito. Então, por exemplo, se eu fizer assim, tá? Vamos ver. A gente tem o primeiro engaste parado e o segundo engaste rotacionando. Se vocês virem, ele rotacionou igual como eu rotacionei aqui.
Bah, mas como é que fica agora? Bom, não muda grande coisa, pessoal. Eu tenho que seguir as setinhas para calcular. Então, aqui, ó, o momento no ponto B, ele tá representado por essa setinha de momento. Ela tá anti-horária, por isso positiva, com valor de 4EI sobre L. Então, o momento BA, do caso 1, vai ser 4EI sobre L. Ok? Se vocês repararem, aqui a gente tem também momento em A. Então, eu vou só colocar aqui já a formulação para o momento em A. O momento em A é 2EI sobre L. Tá? E também positivo. Se eu quisesse, poderia calcular essas duas reações aqui também, tá? Como eu não tenho as reações no caso 0, eu não me ajuda muito ter elas somente no caso 1. Então, eu vou deixar para trás. Mas nos outros exemplos, a gente vai fazer todos os cálculos. Então, só para deixar aqui já registrado. Se essa setinha tá assim, isso para mim é para cima, então é positivo. Então, esse fica com esse valor e sinal positivo, a reação em A, se eu fosse calcular. E a reação vertical em B iria ficar com o sinal negativo e o valor, talvez tá meio ruim de ver, mas é o mesmo valor da reação em A, tá? Então, pessoal, agora eu vou substituir os valores aqui. O que é EI? E é o módulo de elasticidade, que foi indicado como 3 vezes 10 na 7 kN por metro quadrado. E o I é o momento de inércia, que também já foi indicado como 1,067 vezes 10 na menos 3 metros na quarta. Ok? Então, tudo isso dividido por L. L é 4 metros. Então, eu consigo calcular a reação de momento em B, que vai totalizar 32.010 kN vezes metro. Observem que é um valor absurdamente alto. É normal, tá? Esse valor ser absurdamente alto. Por quê? Um radiano, pessoal, se vocês converterem em graus, vocês vão ver que são muitos graus. Se uma estrutura chegasse a ter uma deformação se uma estrutura chegasse a ter uma rotação de 1 radiano, isso seria uma rotação muito grande, visivelmente se perceberia, tá? Então, aqui é um valor numérico que não tem um significado realmente físico estrutural, tá? Então, por isso que esse valor aqui é muito alto, porque teria que existir um momento muito grande para conseguir equilibrar uma rotação tão significativa, tá? Então, isso também é um parâmetro, quando você estiver calculando e obtiver um valor alto, tá dentro da lógica. Se o valor for pequeno, nesta parte do cálculo vai ser estranho, possível erro. Então, calculando o MA, já que eu calculei antes também, eu já estou substituindo aqui os valores, não cuidando tanto a representação das unidades, tá? Mas aqui, MA vai ficar igual a 16.005 kN vezes metro, tá? Então, trecho AB feito. Trecho BC. Vou lá pegar a tabela de novo. Se eu tô analisando aqui a tabela, vocês vão perceber que em nenhum desses casos eu tenho um engaste numa extremidade e na outra nada. O que acontece? Estruturas hiperestáticas, como é o caso do AB, se elas sofrerem uma rotação ou um deslocamento, elas vão surgir reações. Entretanto, este trecho BC, ele é isostático, lembra?
E quando a estrutura é isostática, se eu der cargas de deslocamento ou rotação, as reações são nulas. Então, MBC1 é igual a zero, certo? Antes, no caso, zero não era zero, porque a carga que se tinha era uma carga em termos de força. Aqui, o carregamento é um deslocamento e ele não gera, então, reações. Então, eu já consigo finalizar esta quinta etapa. O momento K11 vai ser dado pelo 32.010 mais zero, ou seja, 32.010 kN vezes metro. Então, agora nós vamos passar para a sexta etapa do método, em que a gente vai resolver a equação. Qual é a equação? Esta equação aqui. Bom, ela já foi definida lá no início da análise, na etapa 3. Agora, o que eu fiz foi definir esses dois parâmetros. Então, eu vou substituir os valores, tendo muita atenção ao sinal, certo? E vai ficar uma equação. Se eu tivesse mais casos, 2, 3, eu ia ter mais equações e ia se tornar um sistema linear. Sendo uma equação, fica bem simples, que eu posso simplesmente isolar isso aqui e eu já vou ter o valor final do D1. Então, este resultado vai ficar aproximadamente 8,47 vezes 10 na menos 5 radiano, um valor negativo. Bom, o que significa este D1? Isso aqui, pessoal, é de fato a rotação do ponto B. Então, só para exemplificar, se a gente fizer o modelo no F2 e colocar bem certinho o valor do módulo de elasticidade e do momento de inércia, a gente consegue conferir isso aqui. Eu vou mostrar em seguida como é que a gente faz, só para vocês já terem um parâmetro para avaliar se até aqui o cálculo de vocês estava correto. Ok, então isso é o parâmetro que nos interessa? Não. Na verdade, é bem importante que vocês tenham em mente durante todo o cálculo que o objetivo é chegar nos diagramas. O objetivo sempre é chegar nos diagramas para conseguir depois dimensionar a estrutura. Então, agora a gente vai começar a fazer o processo para análise dos diagramas de esforços. Bom, o que a gente precisa fazer? A gente vai combinar os resultados que a gente obteve. O que acontece? Percebam, tá? Que aqui a gente tem o momento em B no caso 0, mais o momento em B no caso 1, vezes D1 igual a 0. Por que 0? Porque 0 é a condição real. Então, isso aqui, na verdade, é uma equação que vai valer para qualquer coisa que a gente quiser calcular. Então, por exemplo, o resultado de alguma coisa, no caso 0, mais o resultado, óbvio, do mesmo parâmetro, no caso 1, multiplicado pelo D1, qual D1? Só este aqui. Isso aqui vai me dar o resultado na estrutura real. Então, eu comentei com vocês que eu não estava conseguindo calcular as reações verticais, por exemplo, porque não tinham todas as formulações na tabela. Então, eu acabei calculando só os dados em relação ao momento. E agora vai ser o ponto em que eu vou combinar estes momentos, tá? Se eu tivesse as reações, eu ia fazer para tudo. Eu vou fazer aqui só para o momento. Então, por exemplo, o momento em A, na estrutura real,
vai ser o momento em A do caso 0 mais o momento em A do caso 1 vezes o D1. Tem que ter uma organização aqui nesse cálculo, tá? Para conseguir pegar os valores certos. O momento em A no caso 0 vale mais 1,04. Atenção para os sinais também. O momento em A no caso 1 vale mais 16.005 e o D1 é menos 8,47 vezes 10 na menos 5. Tem que ter muita atenção para os sinais, tá? Esse sinal negativo aqui, ele tem que aparecer. Com isso, o MA na estrutura real vai ser igual a aproximadamente 0,32 negativo. Tá? Se der um pouquinho diferente, é a questão de arredondamento da calculadora. Bom, vou calcular agora o momento em B. É bem importante que a gente cuide o lado que a gente está olhando. Então, vou calcular de B, do pedaço BA e depois do pedaço BC. Então, do pedaço BA, na estrutura real, o que eu vou ter? MB do caso 0 mais MBA do caso 1 vezes o D1. Percebam que a lógica se mantém. Então, no caso 0, nós obtivemos menos 2,29. No caso 1, 32.100. No caso 1, 32.010, vezes o menos, percebam que o D1 é sempre o mesmo, tá? Este valor aqui, também aproximadamente, menos 5 kN vezes metro. Se eu calcular do pedaço BC em cima do ponto B, a gente vai somar, no caso 0, o valor do caso 1 vezes D1. Observem que aqui, o valor do caso 0 é mais 5. O valor do caso 1 é 0, tá? Nem precisaria colocar que o 0 vai multiplicar por isso, porque no final das contas, o valor disso aqui é 0. E o MBC real é 5, certo? Pessoal, vamos ver. O valor do MBA deu menos 5 e do MBC mais 5. Se eu somar esses dois, vai totalizar um MB igual a 0, que é realmente o que a gente espera, porque no ponto B não existe um engaste, a gente fez um engaste de fictício apenas para realizar todo o processo de cálculo. Então, pessoal, como que a gente vai fazer agora para traçar os diagramas? Esse 5 que a gente tem aqui é o momento interno, já é o valor no diagrama. Claro, tá menos 5 para um lado e mais 5 para o outro, para que somando dê 0. Isso são os esforços internos. Os esforços internos, eles sempre vão ter, de um lado, um valor positivo e do outro lado, o valor negativo correspondente para totalizar 0, tá? O momento no engaste A, eu tenho, é este valor aqui, que a gente esperava já que não fosse 0, tá? Então, o que a gente vai fazer na sequência? A gente vai, como a gente não tem todos os valores de reação, a gente tem que calcular eles ainda pelas partezinhas, tá? Se a gente tivesse calculado as reações verticais também, a gente simplesmente iria continuar combinando elas. Como eu não tinha dados de fórmulas suficientes, eu não fiz todos os cálculos, porque não me adianta ter do caso 1 e não ter do caso 0, tá?
Então, eu vou postar para vocês essa segunda etapa, que na verdade não vai precisar ser feita sempre, se vocês, como eu falei, calcularem todos os parâmetros, podem sair só combinando eles. Então, eu posto para vocês e vocês verifiquem. Na verdade, isto daqui para frente é o mesmo cálculo que se fazia lá em isostática, tá? Não tem nada de diferente, por isso que eu não vou dar uma ênfase nisso agora.